Oi, pronto, tudo bem? Então, ditadura militar, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o contexto histórico, que no caso era a Guerra Fria. E assim, o mundo estava totalmente polarizado, né? Entre os Estados Unidos, bloco capitalista, e a União Soviética, bloco socialista. E o Brasil, assim, desde sempre já estava aliado com os Estados Unidos, ali no bloco capitalista, bonitinho e tudo mais. E, assim, esses dois países que eu falei, né, do bloco socialista e do bloco capitalista, eles estavam disputando muitas zonas de influência. E aqui na América, os Estados Unidos estavam tentando manter essa hegemonia do bloco capitalista, né. Só que aconteceu em 1959 a Revolução Cubana, e ela teve um cunho socialista. E onde eles derrubaram o governo para os Estados Unidos, que era do Efigênio Batista, e o Fidel Castro foi lá sobre o poder. E ele teve, tipo assim, total apoio do Che Guevara, que lutou tudo lá, e, enfim, a Revolução Cubana. E em 62, a União Soviética, ela instalou mísseis em Cuba, direcionados aos Estados Unidos, aproveitando da posição geográfica ali, né, que Cuba é uma ilha muito perto dos Estados Unidos. E, tipo assim, foi quando ele quase estourou um conflito armado entre essas duas potências. E, enfim, 62. No Brasil, o que estava acontecendo? O Jânio Quadros, ele tinha sido eleito em 61, e o Brasil estava numa crise inflacionária, assim, tipo, gigante, absurda. E ele tinha... o Jânio Quadros, ele acabou reatando uniões, relações com a União Soviética, e ele condecorou o Che Guevara. Mano, ele condecorou o Che Guevara em plena Guerra Fria. Né? E, assim, ele, tipo assim, foi bomba pra todo lado, sabe? Cara, imagina. Aí ele tava sofrendo muita pressão, e ele acabou renunciando uns 7 meses depois. Só que, assim, o que ele pensou? O vice dele era o João Goulart. E o João Goulart, ele já tinha sido o ministro do Trabalho durante o segundo governo de Vargas, segundo mandato de Vargas. E ele tinha aumentado, assim, em 100% o salário mínimo. E assim, ele era tido como comunista, né? Não só por causa disso, vários outros dados deles, que ele era em prol do trabalhador e tudo mais. Ele era tido como comunista. E pra piorar a situação do Jango, ele tava em uma viagem diplomática pra China naquela época. Então, o Jango se aproveita disso e ele pensa assim, vou implorar pra mim aqui de volta, né? Pra eu estar aqui de volta. E, tipo assim, pra meio que apagar todo aquele escândalo que ele tinha causado depois que ele condecorou o Che Guevara. Só que não foi assim que aconteceu. Ninguém ligou pra ele. E pra acalmar a crise, assim, solucionar a crise, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que declarou parlamentarismo no Brasil. E o primeiro-ministro daquela época era o Tancredo Neves. Beleza. O Jango, ele voltou pro Brasil e foi lá e ele conseguiu, assim, apoio de intelectuais, de estudantes e de forças militares, principalmente do Sul, porque, se eu não me engano, ele era cunhado do Brizola. E ele teve o apoio deles, e eles conseguiram, foi todo um movimento que conseguiu organizar um plebiscito para janeiro de 63. E nesse plebiscito, o povo ia escolher se eles preferiam parlamentarismo ou presidencialismo. E o presidencialismo, assim, venceu com a maioria esmagadora dos votos, e foi quando o Jango, ele realmente assumiu o poder, virou presidente do Brasil. Beleza. Pulando um pouquinho pra março de 64, meu Deus, que mês que foi aquele? Muita tensão, muita crise, tipo assim, tava... Não, né, mas tensão política mesmo. O que aconteceu? No dia 13 de março de 1964, o Jango, ele tava em um comício, ele fez um comício, onde ele anunciou a estatização das refinarias de petróleo do Brasil, e ele propôs uma reforma agrária. E isso não agradou em nada, assim, os Estados Unidos, que já tava ali no Brasil faz um tempo, a elite, os militares, sabe, eles já estavam meio que assim, né? E em março aconteceu a marcha pela família com Deus, a marcha da família com Deus pela liberdade, em São Paulo contra o Jango. E no dia 20, os Estados Unidos, já pressentindo, assim, né, um golpezinho ali básico, eles tinham mandado tropas pro Brasil, tropas navais pro Brasil, caso fosse necessário. E no dia 26 de março, teve uma rebelião de marinheiros. Cara, que desagradou muito, muito o exército do que aconteceu. E o que piorou ainda mais a situação foi que o governo federal, ele optou por não punir os rebeldes. E, cara, aí já foi, assim, a gota d'água de tudo, né? E no dia 30 e 31 de março, as forças nacionais já estavam todas se organizando, se alinhando. E o Castelo Branco, ele tinha anunciado que eles não queriam fazer nada, tipo assim, de caso não pensado. E ele tinha avisado o Mourão Filho pra ele não fazer nada. O Mourão Filho de Juiz de Fora, se não me engano, ele era tenente do exército. Só que era tarde demais, porque o Mourão Filho, ele tinha já enviado tropas pro Rio de Janeiro, onde estava o presidente, o Jango. E, com isso, o Jango ficou sabendo da história, né, e ele mandou as tropas de confiança dele pra verificar toda essa história. E o que aconteceu? As tropas de confiança do Jango acabaram se alinhando contra ele também. E quando o Jango descobriu disso, ele foi pra Brasília. Chegando lá em Brasília, já falaram assim pra ele, cara, não, vai embora daqui, né, já tá, tipo assim, a gente tá na beira de um golpe, e sua cabeça vai rolar. O que ele fez? Ele foi pro sul, pro Rio Grande do Sul. E no dia 1º de abril de 1964 foi concretizado o golpe. O Manzielli, ele assumiu o poder, ele virou presidente da República, mas o governo dele não durou nem 10 dias, porque o Castelo Branco assumiu. Bem, como eu tinha dito,
O Manzielli ele tinha assumido a presidência da República, mas ele não ficou nem 10 dias no poder. Por quê? Aconteceu assim que o Comando Supremo da Revolução, eles fizeram tipo uma eleição. Esse Comando Supremo da Revolução, ele era um pequeno grupo com militares de alta patente. E aí eles foram lá, fizeram uma eleiçãozinha ali entre eles, e o Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil. Ele foi presidente de 1964 até 1967. E ele é tido assim como um governo mais pacífico, sabe? Mais good vibes, por causa que ele foi mais responsável, assim, pela estruturar o regime, estruturalização do regime, e vir durar anos, né? Ele inflou o poder executivo, foi responsabilidade dele inflar o poder executivo. E das principais características do primeiro mandato dele foi perseguir políticos, inimigos políticos, e ele criou os primeiros atos institucionais, que viriam valer tanto ou mais que a Constituição vigente da época. O AI-2 aconteceu em outubro de 64, e ele decretava o fechamento do Congresso e da Assembleia, estado de sítio, foi decretado estado de sítio por 180 dias, a proibição dos partidos políticos e decretou as eleições indiretas para presidente. E ele criou vários órgãos, e um deles, dos principais, assim, era do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. E em fevereiro de 66, foi criado o AI-3, que proibiu o fim das eleições para prefeito e governador, que ainda existiu, porque, assim, deixou a população um pouco mais de cara, né, que eles já estavam de cara pelas eleições diretas dos presidentes, que tinham tido no AI-2, e agora, de novo, mais uma vez, né, no AI-3, só que agora para prefeito e para governador. E teve a criação do Arena e do MDB, que eram os partidos políticos da época, os únicos que podiam. O Arena, ele era o partido dos militares e o partido do Castelo Branco, e o MDB era como uma oposição, assim, mas não tão oposição, sabe? Só tava ali pra, tipo, de fachada, fachada da oposição, por causa que não podia fazer nada muito absurdo, né? Porque você podia acabar até morto, preso ou morto. E o AI-4, em junho de 66, ele convocou uma assembleia pra criar a próxima Constituição do Brasil, que era a Constituição de 67, que passou a valer a partir de 67. Que começou a valer bem no início do governo do Costa e Silva, que é o segundo presidente dos 5 que teve todo esse período. Beleza, o governo do Costa e Silva durou de 1967 até 1969. E o mais engraçado das eleições é que ele não convocou ninguém. E o MDB teve uma abstenção em massa, ninguém votou. E o Costa e Silva ele só conseguiu os votos dos membros da Arena. E pra sorte dele ele venceu, né? Fazer o quê? E em 15 de março de 1967 foi o primeiro dia do governo dele. Ele é tido como marco, assim, esse dia que começou a maior repressão da ditadura, assim. Tem historiador até que fala que foi aí mesmo que começou uma ditadura no Brasil. E foi o início da nova Constituição, que eu tinha dito que o AI-4, ele tinha convocado uma assembleia, né, pra escrever uma nova Constituição, e essa Constituição começou a valer a Constituição em 67, a partir desse dia. As principais características era o Programa Estratégico de Desenvolvimento, o PED, que ele foi tido, assim, ele é tido como o início do milagre econômico. Essa época era uma época de muita industrialização aqui no Brasil, e tinha muita vaga de emprego. E o desemprego diminuiu muito, e tinha um êxodo rural muito grande. A urbanização, assim, tava a todo vapor. As pessoas estavam saindo do campo lá, da linha delas, né, pra ir pras cidades, pra trabalhar nessas indústrias. Só que, assim, as condições de trabalho não eram tão boas. E o que prova isso, mais do que tudo, eram as greves. Aconteceu muitas greves de operários por melhores condições de trabalho. E também tava acontecendo protestos e manifestações de estudantes e estudantis por melhores condições e investimentos no sistema universitário, no sistema educacional, né. E a repressão contra isso era muito grande, contra essas greves e contra essas manifestações. Era, tipo assim, enormes. E no dia 21 de junho de 68, aconteceu uma manifestação, na UFRJ, por estudantes da UFRJ. E foi, assim, descabido o tamanho da repressão que teve. Teve 4 mortos e mais de 30 feridos, sabe? E acabou acontecendo, foi por causa disso que aconteceu a passeata dos 100 mil, em outubro de 68, junho, setembro de 68. Enfim, a passeata dos 100 mil. E, assim, naqueles meses ali, estavam tendo muitas repressões contra de policiais, assim, invasões nas universidades. E como na UFMG, em Minas Gerais, e na UNB, em Brasília. Em outubro de 68, 920 membros da UNE, União Nacional dos Estudantes, eles foram presos. Enfim, e conforme essa repressão ela ia crescendo, a luta armada ia crescendo também. Ainda em 68, teve um político, o Márcio Moreira Alves. Ele fez um discurso, teve uma fala contra o governo, contra toda essa repressão por parte do governo. Vou colocar aqui, no caso, o áudio. E beleza, e depois dessa fala do Márcio Moreira Alves e da proteção que ele teve dos deputados, porque os deputados estavam do lado dele, falando que ele estava certo, tudo aquilo que ele falou, e estava mesmo. Mas enfim, o governo falou assim, você tá achando que você vai ficar assim mesmo? Não. E foi aí que eles criaram o ato institucional número 5, o AI-5, né, o famoso AI-5, que é considerado um dos maiores golpes, assim, contra os direitos humanos, que no Brasil, na época foi assim, o maior, sabe, tipo. E o que aconteceu nele? Ele tinha 12 artigos e uma emenda que aprovava que o presidente fechasse o Congresso. E, tipo assim, ele podia fechar e abrir o Congresso na hora que ele quisesse. O habeas corpus foi suspendido, ou seja,
você tinha que ter muita sorte, né, naquela época, porque, tipo assim, se alguém do governo não gostasse de você, não fosse com a sua cara, você tava ferrado. Não tinha direito nem de chamar um advogado. E ainda tinha o artigo número 4, que dava plenos poderes pro executivo, assim, muito mais do que já tinha, né? Dava direito de caçar mandatos e proibir e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. E nessa época, assim, no mínimo 800 professores perderam seus direitos políticos, né, 800 professores, 2 senadores, 5 juízes e 95 deputados. Então, tipo assim, era um período assim, de muita censura e de muita repressão contra a oposição ou quem ia contra o governo. Então, se você tipo, tinha alguma ideia, alguma coisa contra o governo, você não podia falar, porque você provavelmente seria preso. Enfim, o AI-5 ele durou 10 anos, ele perdurou durante 10 anos, e foi muito mais forte, assim, durante o governo do Médici, que é o próximo governo, que é conhecido como os anos de chumbo da ditadura. No final de 1969, o Costa e Silva, quase acabando de ser governo, o Costa e Silva ele sofreu um acidente vascular encefálico, que acabou ocasionando sua morte. E faltava, tipo, 3 meses pra acabar o governo dele. O ano, pelo menos. Faltavam 3 meses pra acabar o ano. E foi proclamado... Não, teve uma junta provisória militar que assumiu o poder, a presidência, até eles conseguirem... Até eles se abrirem em congresso para ter novas eleições pro próximo presidente, que no caso eu já falei que era o Médici. E o governo do Médici foi até de 70 a 74. E uma coisa que eu acho muito interessante falar do contexto histórico do governo dele, assim, foi que era uma época, assim, de muitas mudanças sociais e culturais também. Por exemplo, na Inglaterra, teve o primeiro movimento LGBT naquela época, assim. E também foi a década de 70, o ano 70, foi quando teve a Copa do Mundo no México, que o Brasil venceu. E, tipo assim, é vista como uma das maiores seleções de todos os tempos, assim, aquela seleção do Brasil. E beleza, como eu já disse, o Congresso foi reaberto para ter as eleições, o Médici venceu, ele era o candidato da Arena. Bem, como eu já disse, o governo Médici, ele ficou conhecido como os anos de chumbo da ditadura, por causa que foi o ápice, assim, da censura, da tortura e da violência, né? Violência e tortura é a mesma coisa. Enfim, e aí o Médici, ele tinha 3 planos principais para o governo dele. O primeiro era o econômico, que era manter o crescimento do PIB. E isso deu muito certo, porque em 1969, de 9,5%, o PIB foi, em 1973, para 14%. E isso ajudou muito na propaganda do governo também, que tinha um slogan que chamava "Ninguém mais segura esse país". E o governo usava muito da propaganda também pra manter essa imagem, assim, tipo, ó, gente aqui, né? E esse preço do PIB, esse plano econômico, ele deu muito certo por causa do preço do barril do petróleo. 80% era importações de petróleo aqui no Brasil. E ele tava, tipo assim, custando $3. E aí, em 73, aconteceu a crise do petróleo, que de $3 foi pra 10. Então, isso ocasionou problemas mais tarde no próximo governo, problemas econômicos. O segundo plano do governo dele era o político-militar, que era garantir a todo custo a ordem e reprimir as ameaças contra o governo dele. Para isso foi criado o DOI. O DOI ele era um órgão do governo que representava a sistematização das repressões. E ele fazia parte do COD, que era um órgão maior ainda que ele. E também tinha o terceiro plano, né, dos projetos do governo dele lá, que era o social. Ele, apesar da violência e tudo mais, ele precisava do apoio da população, pelo menos de parte da população, para manter o regime. E ele utilizava muito da censura, da propaganda, como aquele slogan que eu disse agorinha. E era muita censura, tipo assim, órgãos que faziam a censura prévia de jornais e de livros, entendeu? Era muito controlado, o que a população podia saber, o que a população podia ver, podia ler. E também eles usavam técnica de distração. Eu tinha dito que um dos contextos históricos foi que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 70 no México. E eles fizeram maior propaganda em cima disso, pra distrair a população, pra eles ficarem focados no esporte, ao invés de prestar atenção em política do governo, o que estava acontecendo no governo naquela época. A luta armada aumentou muito naquela época, muito, muito mesmo. Como a guerrilha do Araguaia, que teve, que, na verdade, ninguém conseguiu sustentar muito tempo, né, por causa que as forças do governo eram muito superiores. E as guerrilhas, os grupos de guerrilhas, eram vários e eles foram desaparecendo pouco a pouco. E o governo, ele prendia, torturava e desaparecia com as pessoas. As pessoas eram dadas como desaparecidas e as famílias sem saber. Tem gente que ninguém sabe o que aconteceu até hoje com eles. E oficialmente, foram 434 mortes, mas é muito difícil de saber os números exatos, porque muitos arquivos eram queimados e outras coisas não eram nem registradas, sabe? Teve muitas e muitas denúncias de tortura. Bem, nesse ponto do governo, muita gente já estava indo contra a repressão, inclusive alguns militares. E foi nesse contexto ali de eleição, em 1974, que 2 candidatos estavam concorrendo, o Ernesto Geisel, da Arena, e o Ulisses Guimarães, do MTP. E assim, pra surpresa de todos, todo mundo choquito, o Geisel venceu. Enfim, e ele começou uma política de abrandamento, assim, foi assim, um abrandamento com idas e vindas, né? E ele tinha uma característica, assim, o governo dele, que era uma abertura lenta, gradual e segura. Beleza. E aí, o MDB, ele começou a crescer muito, a oposição, assim, começou a avançar muito nas eleições de vereadores e deputados,
foi nesse ponto que eles falaram assim, não, 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 não. E o presidente criou a Lei Falcão, que basicamente só podia aparecer a foto do candidato, o número e o partido dele. Ele não podia falar nada, falar suas propostas, nada. Enfim, deu muito certo. Em 1977, ele utilizou de novo do AI-5, fechando o Congresso. E no que diz respeito à censura, à repressão, entre 75 e 76, o Vladimir Herzog e o Manuel Filho, eles foram assassinados, assim, eles foram mortos depois que eles foram no COD, eles foram chamados no COD, e eles morreram. Tentaram simular um suicídio, mas foi assim, um negócio bem falho, sabe? E já tava, tipo, todo mundo assim, também tinha conhecido os assassinatos. O Juscelino Kubitschek, ele tinha morrido, ele não tava no Brasil, nem ele nem o Jango, eles morreram na mesma época. E o Juscelino Kubitschek foi um acidente de carro bem estranho, assim, meio suspeito. O Jango foi envenenado. E o Carlos Lacerda, que tinha apoiado o golpe, ele também morreu nessa época. E depois de fazer umas críticas no governo, sabe? Ele morreu de uma infecção hospitalar meio suspeita, assim. Enfim. E aí, que eu falei, ele fechou o Congresso. E já ali em seguida, ele criou os pacotes de abril. Que o mandato, ele passou a valer 6 anos. 6 anos de mandato. Tipo, se ninguém aguenta 4, imagina 6, né? E o colégio eleitoral, ele tinha o poder de eleger 1/3 dos senadores. Tudo isso pra barrar a oposição, o avanço da oposição do MDB. No que diz respeito à economia, o Geisel ele tentou criar um segundo PND, que era aquele plano que o Médici tinha criado, dando continuidade pro plano que o Médici tinha criado no governo dele. Só que não deu muito certo por causa da crise do petróleo e tudo mais, e o PIB caiu muito, tipo assim, caiu 4,3%, sabe? E também, já em 1978, começou realmente a acontecer um abrandamento quando o AI-5 deixou de valer. Em 1979, ocorreram novas eleições, no qual o presidente Figueiredo foi eleito, e ele ficou muito conhecido pela lei da anistia, que libertava presos políticos, pessoas que tinham cometido crimes contra o governo, e também, na verdade não importava de que lado, podia ser do lado do governo, do lado dos opositores, eles libertaram. As únicas pessoas que não foram soltas foram consideradas terroristas de sangue. Então foi uma anistia, assim, geral, mas, tipo assim, não alcançou todo mundo ali, sabe? E teve vários movimentos, vários protestos naquela época, e um que ficou muito conhecido foram as diretas já, em que o povo representava, o povo mostrava sua vontade, seu anseio de votar para o presidente, de poder escolher o seu presidente. Até virou, as diretas já viraram uma proposta no Congresso, mas foi negado. E foi assim que acabou a ditadura até 1985, né, quando o Figueiredo, até quando durou o governo do Figueiredo, o mandato dele. E as últimas eleições que tiveram foram eleições indiretas também, para escolher o primeiro presidente do período da democracia do Brasil, que era o Tancredo Neves. Infelizmente ele morreu antes de assumir, e o José Sarney assumiu no seu lugar. E assim acabou a ditadura, né, gente? Enfim, ela teve muitas... a ditadura em si, ela representou uma modernização conservadora, que basicamente era modernizar o país sem alterar as classes sociais. O governo também teve um forte impacto que tem até hoje, que o governo ele escolhia quem morria e quem vivia, além de criar uma cultura policial muito forte. Na economia, a dívida externa do Brasil aumentou muito, tipo assim, 30% de 64, no início do regime até no final, de 64 a 85. De 3 bilhões de dólares, ela passou para 90 bilhões. A inflação aumentou muito também. Em 64 ela era de 92% e ela foi para mais de 200% em 85. E o PIB também, ele oscilou bastante em 64, durante o período da ditadura. Mas assim, em 64 ele começou com um crescimento de 3,4%, bem no início do golpe. Ali no auge nos anos 70, no auge do milagre econômico, ele chegou a mais de 10,4%. E no final da ditadura, depois daquela crise que teve ali durante o governo do Geisel, em 85, ele acabou com um crescimento de 7,8%. E assim, apesar desse crescimento todo, tinha muita concentração de renda. E a concentração de renda nada mais é que os ricos estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E assim que eu acabo a minha apresentação. Muito obrigada pela paciência, sei que ficou longo o meu vídeo, desculpa, prof, mas eu vou tentar colocar ele um pouco mais aceleradinho pra ficar um pouquinho mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.